Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, não é? Que alegria, estamos juntos. Hoje, um lindo sábado para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero, neste exato momento, aproveitar todo este quadro que estamos estudando em Apocalipse e sim, fazer você parar, pensar, raciocinar, entender, porque aqui em Apocalipse capítulo 15, nós temos exatamente o segundo anterior ao derramar completo da ira do Altíssimo. Primeira coisa, eu quero que você abra em Apocalipse 15, versículo 1, quando diz exatamente assim. E vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira, com elas se completa a ira de Deus. Já em Apocalipse 16 diz, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos, ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, a ira de Deus não começa com as 7 taças. A ira de Deus começa bem antes, porque estes anjos só completam o que nós chamamos de as 7 grandes taças da ira e completam a ira completa de Deus que começou lá na abertura do primeiro selo. Para que você não se esqueça onde nós estamos vivendo, lembre-se por gentileza da linha do tempo. Sim, no início Deus falou ao Pai, a cada um dos pais pelos profetas, e daí veio, obviamente, todo o Velho Testamento. Mas nesses últimos dias, Deus nos fala por Cristo. Ele aparece, vive entre nós e simplesmente nos traz toda a sua palavra eterna. Nos fazendo discernir tudo sobre a igreja, assim começa o Apocalipse. Logo após nos fazendo discernir o período em que a igreja, ao subir nos ares, se encontra com Cristo, aí vem aquilo que chamamos de grande tribulação. Período de 7 anos, divididos em 3 anos e meio e 3 anos e meio. E por fim, ao final da grande tribulação, começa o reino milenar do Senhor Deus Todo-Poderoso. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que quando se pensa na grande tribulação, esse período que estamos estudando, e esse período que toma praticamente quase 2/3 do livro de Apocalipse, você vê que ela começa exatamente com o arrebatamento da igreja. E ela vai terminar exatamente com a segunda vinda de Cristo para a grande peleja do Armagedon. E aí logo após, aí sim, começa o reino milenar. Vimos totalmente juntos que esse período de 3 anos e meio, descritos como a 70ª semana de Daniel, ele pode ser dividido perfeitamente em 2 grandes partes, 3 primeiros anos e meio e depois 3 primeiros anos e meio, e o próprio Daniel diz que um personagem central traria a divisão exata, que seria o anticristo, violentando todo um templo que haverá em Jerusalém nesta época. E agora, eu quero lhe chamar a atenção. Nós estudamos juntos exatamente os 3 primeiros anos e meio, que se iniciam com a abertura dos selos, e aí, obviamente, aparece o anticristo. O anticristo, à medida em que os selos são abertos, ele vai com toda a estratégia e inteligência que ele tem, resolvendo, ou pelo menos minorando os problemas de cada um destes momentos.
e daí ele tem uma ascensão meteórica, e não obstante as dificuldades da administração, ele chegará ao final do primeiro período de 3 anos e meio como o maior líder de todos os tempos. Obviamente, ajudado por uma religião única, que tem por expoente alguém chamado falso profeta, seu grande poder lhe é dado por alguém chamado dragão, antiga serpente. É exatamente nesse momento, irmãos, que se abrem todos os selos. Se lembram dele? São 7 selos. E aí Jesus, em primeiro lugar, com o primeiro selo, permite o anticristo sair para vencer. Com o segundo selo, vem o cavalo da morte. Com o terceiro selo, o cavalo do descalabro econômico. O último selo, o cavalo da morte, junto com o inferno. E o anticristo que sai para vencer, porque a grande tribulação começa desde o primeiro abrir do primeiro selo. O anticristo sai para vencer, ele simplesmente tem uma sessão meteórica nessa primeira parte da semana de Daniel aqui descrita, e ele resolve cada um desses problemas. No quinto selo, obviamente você vê os mártires, que nessa época morrerão porque não seguirão o anticristo e o falso profeta. E no sexto selo, você começa com problemas seríssimos em toda a natureza. A natureza geme, os homens sabem que a ira do cordeiro que chegou, e a noção sobre o cordeiro e sua ira se tornam muito claras, porque nesta primeira parte da primeira semana ainda haverá evangelho sendo pregado, o evangelho eterno, pelos 144 mil judeus escolhidos, pelas 2 testemunhas e pelos 3 anjos que anunciarão ao mundo a realidade daquele tempo. É óbvio que, com o abrir do 7º selo, você tem 7 trombetas. E aí a coisa fica muito difícil aqui na primeira semana, mas o anticristo vai conseguir resolver absolutamente tudo. As 7 trombetas significam 7 anjos, simplesmente sendo usados por Deus para que grandes desastres ocorram. Grandes desastres ocorram. E aí você sabe que o primeiro desastre é fogo e saraiva misturado com sangue, caindo do céu e queimando a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. E o anticristo, com uma capacidade extraordinária, resolverá esse problema. A segunda trombeta, sim, toca e, infelizmente, um meteoro terrível é lançado sobre o mar e vai embora simplesmente, meus amados irmãos, a terça parte da vida marinha. Fora ainda a destruição em massa de a terça parte das criaturas marinhas e a terça parte dos navios. Só que o anticristo saiu para vencer. E isso ocorre aqui na primeira parte da semana, ou seja, nos 3 primeiros anos e meio, e é isso que faz com que ele chegue ao poder central, total, completo, e se torne um grande líder dessa época. Toca a terceira trombeta e simplesmente o mundo é atingido nas fontes e nas nascentes de água com absinto. E não obstante isso, o anticristo que está subindo, ele é aquele pequeno chifre, ele está subindo e ele consegue resolver, e ele vai se tornando cada vez mais um líder muito imprescindível para o mundo. Aí vem o quarto anjo. E o quarto anjo, quando toca a sua trombeta, é ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. E isso vai trazer cataclismas ambientais indescritíveis. Mas aqui na Terra tem-se o anticristo, e metade desses problemas ele, no mínimo, consegue controlar. E diminuir os efeitos do que ele não consegue controlar. Lembre-se, ele será um grande líder e terá em suas mãos povos, tribos, raças e nações.
E aí, simplesmente Deus permite entre a quarta e quinta trombetas que três anjos não, um anjo saia dizendo: ai, ai, ai de todos os moradores da terra, porque o que está ainda por vir é horrível, é terrível. E aí, o que ocorre? Ocorre a quinta trombeta. E com a quinta trombeta, simplesmente vê-se uma estrela do céu caindo, e essa estrela do céu abre a porta do abismo, e anjos que estavam acorrentados desde a queda originária de Satanás, eles são soltos. E esses anjos saem para atormentar os homens, e os homens pedindo a morte por causa dos tormentos, e não encontram a própria morte. Só que ainda vem o segundo ai, e o segundo ai simplesmente libera 4 anjos que estavam presos ao rio Eufrates, e esses 4 anjos levantam simplesmente exércitos, e um terço dos homens morre nesse cataclisma bélico que ocorrerá aqui. E aí, quando se toca a 7ª trombeta, amados irmãos, quando se toca a 7ª trombeta, infelizmente, é para chamar para o capítulo 16. O toque da 7ª trombeta é para chamar para o capítulo 16, para que esses 7 anjos venham e derramem a taça da ira de Deus, que será distribuída assim, 7 taças, e é ira sem misericórdia. Ou seja, essa 7ª trombeta é o desfecho, é a dor, é o mais pesado momento da humanidade. E é por isso que no capítulo 15 você tem o recebimento dos últimos mártires, e aquele lindo, maravilhoso que eles cantam: ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das Nações, tu és santo, santo, santo para todo sempre. Mas quando se toca a 7ª trombeta, se está convocando 7 anjos para exercer o juízo mais pesado de Deus, e com elas começam a segunda grande parte da grande tribulação. É por isso que aqui a maioria dos exegetas dizem que a grande tribulação mesmo é a partir daqui. É a partir daqui, porque agora é ira de Deus descendo sem misericórdia. Os eventos principais são as 7 taças sendo derramadas, a quebra do pacto do anticristo, porque o anticristo trouxe uma falsa paz. Agora ele vai quebrar o pacto com Israel, vai invadir e profanar o templo e vai quebrar a paz com Israel. E aí vem o grande Armagedon, que é o que faz findar a última parte da última semana. Então, amados irmãos, o que vamos estudar a partir de segunda-feira, a partir do capítulo 16, é exatamente esse momento. Aqui, quem tinha que ser salvo já está nos céus. Aqui, quem tinha que estar nos céus já está nos céus. E agora só cai as 7 últimas terríveis dimensões da ira de Deus. Esse é o motivo pelo qual, quando se olha para as 7 taças da ira, muita gente tem uma compreensão errada e diz que a igreja vai passar, então, por essa primeira parte da grande tribulação, porque a verdadeira grande tribulação seria só a última semana, onde a ira de Deus ia se manifestar. Mas Apocalipse 15 é muito claro ao dizer. Apocalipse 15 diz, versículo 1, e vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas
se completa a ira de Deus. A ira de Deus não se completa, perdão, não começa aqui nas 7 taças. Ela se completa. Ela começou lá no primeiro selo aberto. No primeiro selo aberto. Olha que interessante. Esse é o motivo pelo qual há 2 posições, e no final de Apocalipse a gente ainda vai estudar uma terceira, sobre a questão de quando é que a igreja estará com Cristo. A primeira posição é a nossa, pré-tribulacionismo. Nós estaremos com Cristo antes da grande tribulação começar, e a grande tribulação começa exatamente com o abrir do primeiro selo. Existem outros irmãos que dizem, não, a igreja passa por todo esse primeiro momento, esses 3 anos e meio, com todos esses desgastes e desgraça, e a igreja é arrebatada daqui, 1 segundo antes de começar a última parte da semana, que seria exatamente o derramar da grande ira de Deus. Porque Deus nos prometeu tirar do dia da ira, e o dia da ira seria o dia do derramar das taças. Mas Apocalipse capítulo 15, versículo 1 diz que o derramar das taças é só a conclusão, não é o início. Então, tem gente que diz que a igreja só vai ser arrebatada no meio da tribulação. São os mesotribulacionistas. Acompanhe comigo. O que nós do Brasil para Cristo cremos? Cremos assim, ó. A grande tribulação começa desde o primeiro momento em que cessa a atividade da igreja. E aí nós somos arrebatados antes da grande tribulação, porque a ira de Deus começa na abertura do primeiro selo. Do primeiro selo já começa a ira de Deus. O segundo selo, você se lembra o que é? O cavalo da morte, o cavalo da guerra. O terceiro selo, o cavalo da fome, o cavalo da desgraça, o cavalo da economia arrebentada. O primeiro selo é o anticristo. E ali há uma ira de Deus, porque Deus, quando entrega a humanidade ao anticristo, Deus está entregando a humanidade ao espírito mais enganador que existe, e isso é produto de ira, sim. E aí, nós somos arrebatados e encontramos com Cristo nos ares. Voltamos depois que a grande tribulação terminar para a grande guerra do Armagedon. E pastor, o que a gente fica fazendo no céu com Cristo? Nós estamos nas bodas do Cordeiro e estamos recebendo os nossos galardões. Nós somos aqueles de Apocalipse 4, sentados em tronos com nossas coroas. Agora, tem gente que diz que... E aí depois vem o milênio. Tem gente que diz que não. A igreja se encontra com Cristo nos ares, não é no início da grande tribulação. Tem gente que diz que a igreja se encontra aqui, ó, no meio da grande tribulação. Porque agora é que vem a ira de Deus completa no derramar das 7 taças. Então, os mesotribulacionistas dizem que a gente passa pelos 3 primeiros anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. Então tem gente que acredita que a gente vai ver o anticristo, tem gente que acredita que a gente vai passar por todas as guerras dos 3 primeiros anos e meio, vai ver tudo aquilo, vai ver os 144 mil, tem gente que diz que até a igreja é os 144 mil, que a igreja que é as 2 testemunhas, e que todo mundo que está no céu, debaixo do trono de vida e que sobe como mártir, é a igreja. Por quê? Porque eles acreditam simplesmente que Cristo, quando disse que nos ia livrar do dia da ira, o dia da ira começaria aqui no derramar das 7 taças. Mas o Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 diz: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com ela se completa, não é se inicia, se completa a ira de Deus. Então a ira de Deus começou bem antes, a partir daqui, do meio da grande tribulação, com as 7 taças, você tem o
completar da ira de Deus. E aí eles acreditam que o arrebatamento se daria no meio da tribulação. E aí é que a igreja receberia Cristo nos ares, Cristo recebendo a igreja nos ares, e aí depois de derramar as 7 taças durante os 3 anos e meio, aí sim é que tinha a segunda vinda de Cristo, descendo para a guerra do Armagedon, aqui no milênio. E aí a pergunta que a gente faz é exatamente o seguinte. Qual seria, então, a teoria correta? Amados irmãos, Jesus diz de forma clara: como guardastes a palavra da minha paciência, eu te guardarei do dia da ira que há de vir sobre toda a terra. E o dia da ira não começa em Apocalipse 16 com o descer das sete taças. As 7 taças, segundo Apocalipse capítulo 15, versículo 1, só são para completar a ira de Deus. A ira começou lá na abertura do primeiro selo. E olhe, nós seremos sim arrebatados antes da abertura do primeiro selo. Ou seja, para que o anticristo se manifeste, é necessário, como Paulo disse, que aquilo que o detém seja retirado. E o que detém o anticristo? O Espírito Santo, a igreja. Então a igreja é retirada. A igreja é retirada para aí o anticristo vir. E o anticristo ele não vai aparecer só antes das 7 taças. No momento das 7 taças, o anticristo já apareceu e já é o maior líder de todos os tempos. Ele já é glorificado na terra por causa do falso profeta. E ele já tem o poder constituído porque o dragão lhe deu o poder. O anticristo ele vai tendo o seu acesso, ele vai tendo o seu crescimento e ascensão durante a primeira semana. É por isso que na primeira semana nós não estaremos. É por isso que não estaremos aqui na grande tribulação. E é por isso que cremos que o pré-tribulacionismo é a verdade. Porque Cristo não nos fez para o dia da ira, mas Cristo nos fez para a misericórdia. Ele já assumiu toda a ira de Deus em nosso lugar, para que assumíssemos a vida eterna antes do começo da grande tribulação. Um grande beijo, até segunda, e o Senhor te abençoe. A paz do Senhor. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.